A paz do Senhor em Cristo Jesus. Vamos estudar a lição de número 11, compromissados com a evangelização. O nosso textuário, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Romanos 1,16. E o nosso ponto central, a evangelização é um compromisso da Igreja de Deus. Então, primeiramente, eu quero trazer aqui a definição dos termos evangelho e evangelização. Evangelho. O termo deriva-se do grego evangelion. Significa literalmente boa notícia ou boas novas. O evangelho são boas novas de perdão dos pecados, de salvação para a alma e de vida eterna em Cristo Jesus. Como podemos comprovar, Mateus 11,5, Marcos 1,15, Lucas 9,6, Atos 8,1 e Romanos 1,15. O apóstolo Paulo define o Evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Evangelização. Do grego, evangelion mais ismo. Indica exposição sistemática da doutrina e dos métodos de proclamação do Evangelho de Cristo de conformidade com a urgência da grande comissão. Então, essas são as definições para a palavra Evangelho e também evangelização. Agora, como a Bíblia descreve a evangelização? Então, aqui eu tenho alguns termos para que nós possamos assim entender como a Bíblia pode descrever a evangelização. Primeiramente, como um mandamento. O Senhor nos ordenou pregar o Evangelho, pois Ele é quem salva e concede a salvação. E isso está disponível ao alcance de todas as criaturas. Marcos 1,16, de todas as nações. Mateus 29,18, de todo o mundo. Marcos 16,15, todas as aldeias, Mateus 9,35, e todos os lugares, Atos 1,30. Também era descrita como uma obrigação. O apóstolo Paulo via essa tarefa como uma obrigação. Pois me imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Como um dever para todo crente. Também a Bíblia ela define evangelização como um dever para todo crente. A evangelização é uma tarefa entregue apenas, ou melhor, não apenas à liderança da igreja, e nem a um grupo de cristãos, mas a todos os salvos. Segundo Mateus 28, 29 a 20, Atos 1 e 8. Como também um desafio, é um grande desafio para nós a evangelização, tanto no âmbito nacional, como também fora do país. E como também um privilégio, um dos maiores privilégios do crente é poder cooperar com Deus. Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, e versículo número 9. Então, aproveitando esse tema da evangelização, eu aconselho para os irmãos a leitura do livro Manual de Evangelismo, como também para a definição dessas palavras, o Dicionário Teológico, pastor Cardenal Correia de Andrade, e também o livro que dá o tema à nossa lição. E eu quero aqui trazer um histórico do livro de Atos sobre a evangelização da igreja primitiva. A proporção como o evangelho ia crescendo naqueles dias, e em Atos Apóstolos encontramos este crescimento de uma forma maravilhosa. Considerando que naquela época a igreja não dispunha dos meios de divulgação como nos tempos de hoje, podemos afirmar que o seu crescimento foi espantoso, pois em aproximadamente 60 anos, praticamente todo mundo conhecido naquele dia foi evangelizado. Vejamos alguns textos bíblicos que refletem tal crescimento. Atos 1, nós encontramos os apóstolos. Atos 1,15, quase 120 pessoas. Atos 2,41, quase 3.000 almas aceitando Jesus. Atos 2,47, todos os dias almas eram salvas. Atos 4,4, quase 5.000 almas.
Atos 5:14, a multidão crescia cada vez mais. Atos 5:28, Jerusalém foi evangelizada. Atos 6:1, crescia o número dos discípulos. Atos 6:7, multiplicava-se o número de discípulos. Atos 8:4, Samaria é evangelizada. Atos 9:31, igrejas se multiplicavam em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Atos 9:35, todos os habitantes da Lídia, Sarona, salvos. Atos 9:42, muitos salvos em Jope. Atos 11:19, evangelização na Fenícia, Chipre e Antioquia. Atos 11:20 e 21, grande número de salvos em Antioquia. Atos 11:24, muita gente foi salva em Antioquia. Atos 12:24, o número de discípulos crescia e se multiplicava. Atos 14:1, uma grande multidão foi salva em Icônia. Atos 16:5, as igrejas cresciam em número. Atos 16:4, grande multidão crescia em Tessalônica. Atos 17:12, muitos salvos em Bereia. Atos 18:10, muita gente salva em Coríntio. Atos 19:10, todos os habitantes da Ásia ouviam a palavra. Atos 21:20, milhares de judeus creram. Então, esse histórico que nós acabamos aqui de citar, todos estão no livro de Atos, e nós vemos que o crescimento realmente foi espantoso para aquela época, sem os meios de comunicação e também de transporte que eles não dispunham, que nós temos hoje, e teve esse crescimento da igreja primitiva. Então, o compromisso com a evangelização hoje é algo muito importante para a igreja do Senhor Jesus. E diz a nossa lei prática, a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante a evangelização de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Então, que Deus nos ajude, nos conceda a sua graça, que nós possamos, através desta lição, poder acender em nosso coração, em nossa mente, o desejo de também ser um evangelista na rua em que nós moramos, na escola que estudamos, enfim, onde podemos falar do Evangelho de Jesus Cristo. A nossa lição ela conclui dizendo o seguinte: a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai nem senão por mim. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos. Há mais necessidade de alguém para levar essas mensagens de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. Então, que esta lição que fala certamente sobre o desafio dos nossos dias da evangelização e das missões, que acende em nosso coração o desejo de evangelizar, de ter um compromisso com a evangelização. E assim, nós queremos agradecer mais uma vez por esta oportunidade. Uma boa aula para todos e até a próxima, em nome de Jesus.